Vamos começar agora com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás, Leonardo Mariano. Olá, presidente, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, Altair, e com os ouvintes, telespectadores. Agradeço muito o convite. Bom, presidente, temos aí uma sequência em que há um crescimento desse discurso pró-fim do isolamento total, né, para o distanciamento social. E o CRM, né, o Conselho Regional de Medicina, tem deixado claro essa posição. Por quê? Exatamente, o distanciamento social ele é fundamental, é importante para a diminuição do vírus, juntamente com as medidas de proteção individual, né, que é o uso de máscara, o uso do álcool em gel, quando não é possível lavar as mãos, enfim, manter as mãos limpas, evitar o contato com ambientes e pessoas contaminadas e manter esse distanciamento, porque hoje, como você não tem como testar todo mundo, o distanciamento social ele é inevitável, né? Temos que considerar que todos os nossos pares, as pessoas que convivem conosco, são transmissores em potencial, né? São pessoas infectadas em potencial, uma vez que a gente não consegue testar todo mundo. Isso aí seria extremamente oneroso para o sistema. Então, a testagem em massa, ela é, pelo menos no atual momento, algo impensável. Ora, presidente, essa é uma visão geral dos médicos, isso já foi, inclusive, externado pelo CREMEGO para as instituições, para o governo de Goiás, pelas prefeituras também? Sim, o Conselho se manifestou ontem em favor do isolamento, do distanciamento social, com as medidas de proteção, porque quando você fala em isolamento, é o que você está fazendo aí, não sair de casa. Não sair de casa para absolutamente nada. Não pode sair para caminhar no parque, não pode sair para padaria, não pode sair para supermercado, não pode sair para uma outra situação a não ser se tratar de uma emergência médica. Isso seria um isolamento, um lockdown, um confinamento absoluto. Por dois motivos, o confinamento absoluto ele não se faz necessário, pelo menos nesse momento. Em princípio, no mês de março, ele foi importante para que nós pudéssemos achatar a curva de contaminação, mas nesse momento nós precisamos começar a abrir inclusive para sair à rua, justamente porque nós estamos há 2 meses já em isolamento, em confinamento, e esses 2 meses já serviram para que o sistema de saúde se organizasse com a compra de equipamentos de proteção individual para os profissionais, com a instalação de leitos para abrigar os pacientes mais graves. Então, esse tempo ele foi extremamente importante para que a curva ela se achatasse e desse um prazo para que o governo, para que as operadoras de plano de saúde, para que os hospitais, as clínicas, as UPAs, CAIS, enfim, todos os estabelecimentos de saúde, eles se preparassem. Não só os estabelecimentos de saúde, mas também todos os outros ambientes de trabalho, os comércios, as indústrias, os serviços, e o próprio agronegócio, por que não, né? Onde tem um ser humano em contato com o outro, há a possibilidade de transmissão da doença. Então, foi importante para que toda a população, todo o sistema, inclusive o sistema de saúde, se preparasse. Nesse momento, nós estamos já preparados, nós sabemos como a doença se transmite, como ela se propaga, e, portanto, as medidas de proteção, elas já estão instaladas. E agora é preciso abrir para o mundo. Podemos abrir daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3, enfim, uma hora nós vamos ter que colocar o nariz para fora de casa.
e eu acho que isso deve ser gradual, começando agora, já com 2 meses de isolamento absoluto. Nós temos uma estrutura da saúde que não está em colapso, os tratamentos, eles estão cada vez melhores, né? No começo as pessoas não sabiam se entubava no começo da doença, se entubava depois, se tinha algum medicamento para ser usado, se podia usar corticoide ou se não podia usar corticoide, se o anticoagulante, a heparina ou clexane faria algum efeito, e hoje nós temos essas respostas mais claras, portanto, nós vemos até uma mortalidade, um índice de mortalidade diminuindo em todo o planeta, aonde você tem condições de cuidado, onde você tem condições de saúde, estabelecimentos e profissionais de saúde para poder cuidar desses doentes. Então, nesse momento, é oportuno que comece a haver um distanciamento social, um início de uma abertura, desde que você proteja as pessoas mais vulneráveis, que faça o isolamento das crianças, porque criança, tudo bem, que ela não adoece de uma forma grave, na maior parte das vezes, mas a criança, por ter pouca noção de higiene, ter pouco cuidado, é um transmissor em potencial. Então, justamente por isso, nesse momento ainda, não se abrem escolas, não se pode sair com as crianças na rua, porque, de fato, elas são transmissores, são infectantes em potencial e grandes transmissores em potencial. E o senhor avalia, assim, quanto seria esse momento de retornar, né, com a convivência das escolas, das crianças nas escolas? O senhor tem alguma noção, alguma ideia? Até para orientar o setor, eu conversava hoje com o reitor da UFG sobre esse assunto, está tudo muito duvidoso ainda, não é? O ideal seria que só retornasse depois que tivéssemos uma vacina. Como isso não vai ser possível, pelo menos nos próximos 12 meses, em algum momento aí, entre hoje e daqui 12 meses, nós vamos ter que voltar. Eu acredito, e aí é um exercício de adivinhação ou uma previsão, um chute, que em agosto ou no mais tardar setembro, as escolas no Brasil, a maior parte das escolas, devem voltar ao funcionamento presencial. De repente, cada lugar com a sua diferença, né? Onde tem menos casos, pode até voltar um pouco antes, né? Recomeçar um semestre, né, de certa forma. Exatamente. Nós temos que analisar também que o Brasil é um país continental. Então, nós temos, na verdade, aqui um país com 27 países dentro, né? Cada estado aqui ele tem uma realidade diferente que equivaleria a um país da Europa ou um país do Sudeste Asiático. Então, nós temos que analisar realidades diferentes. E quando eu falo nessa previsão de retorno de escolas, eu estou me referindo mais à nossa realidade aqui no Centro-Oeste, mais especificamente em Goiás. Doutor Leonardo, nós observamos aí, até pela manifestação da Associação dos Hospitais de Alta Complexidade, então, observando o dia a dia aí da área médica, que as pessoas represaram seus tratamentos. Há um grande perigo nisso, né, Ciro? Há um grave perigo nisso. Aí a questão é, qual é a segurança ou qual é a orientação que o senhor dá para essas pessoas de que elas que precisam do atendimento, né, que precisam da endoscopia, né, que precisam aí do que é rotineiro, das avaliações, dos exames, para que elas tenham segurança nesse atendimento? Bom, o que eu posso dizer é que os pacientes podem ficar tranquilos, irem bastante seguros aos seus consultórios médicos, né, onde fazem os tratamentos de rotina, porque os estabelecimentos de saúde, aqui em Goiânia, principalmente, estão muito bem preparados, estão seguros para a frequentação, respeitando o distanciamento, a asepsia, a higienização, álcool gel para todos, aferição da temperatura,
de todos os pacientes que entram. Essa foi a nossa recomendação e os estabelecimentos de saúde estão seguindo esses protocolos à risca. Marcação de agenda com intervalo entre um paciente e outro, para que não haja o encontro de um paciente com o outro e dê tempo de higienizar, de desinfetar os consultórios e as salas de exame. Então, o que eu posso tranquilizar é que o ambiente de um consultório médico é um local de difícil infecção por coronavírus ou qualquer outra bactéria, vírus ou germe. E aqueles pacientes que precisam retornar, precisam continuar o seu tratamento, independente da especialidade, mas principalmente pacientes, eu tenho conhecimento de pacientes oncológicos que deixaram de fazer o seu tratamento, continuar seu tratamento, porque estão com medo de pegar Covid. Não é o mais recomendável. O melhor é que os pacientes que precisam continuar seu tratamento, seja ele clínico ou mesmo cirúrgico, que tem uma hérnia, que precisa fazer uma cirurgia cardiológica, fazer uma angioplastia com colocação de stent, enfim, são vários exemplos que eles se desloquem, que podem ir ao consultório do médico e continuar o tratamento que deve ser feito independente dessa pandemia, porque se for esperar o vírus morrer e parar de circular, isso aí vai continuar até o ano que vem. Então, se a pessoa tem um tratamento de urgência, um tratamento emergencial que precisa ser feito, é melhor que o faça, porque se for esperar o vírus parar de contaminar, isso aí vai demorar muito. Doutor Leonardo, o presidente da FIEG até afirmou conosco aqui que o vírus veio para ficar, né? Ele vai ficar por aí por muito tempo. Apesar de não ser médico, né, não ser infectologista, né, é empresário, mas fez uma frase de efeito, né, de certa forma, que nós já podemos nos acostumar. O senhor concorda com ele? É isso mesmo? Eu concordo. Enquanto nós não tivermos uma vacina, o vírus ele continua circulando. Não há por que ele parar de circular. Nós não vamos conseguir conter esse vírus até que nós tenhamos uma vacina ou que todos estejam infectados. É muito difícil você fazer uma barreira sanitária, ainda mais num país continental, e com toda a globalização, mesmo que as pessoas tenham diminuído a sua circulação, a movimentação, o vírus ainda está circulando. Ele está circulando do hospital para dentro de casa contamina os familiares contaminam outros, e assim vai se propagando. É algo que é de difícil controle. Então, isso, eu até numa outra live com o presidente do Conselho Federal de Medicina, eu comentei com ele que essa pandemia ela vai virar uma endemia, porque nós estamos retardando a infecção em massa, né? Justamente porque estamos adotando medidas de contenção da disseminação, então as pessoas não estão se infectando todo mundo ao mesmo tempo, o que é bom para não haver um colapso do sistema de saúde, mas as pessoas estão progressivamente, paulatinamente, um ou outro vai se contaminando. Então, essa pandemia não vai ter um pico de explosão, mas vai ter uma curva arrastada, uma curva de transmissão que vai durar ainda muitos meses, vai durar muitos meses. Então, eu até chamei com o presidente do Conselho Federal que essa pandemia vai ser uma endemia, vai ser um vírus que ainda vai circular durante muito tempo. E há uns 2 dias atrás, a OMS também usou esse mesmo termo, que De a fato. pandemia vai se tornar uma endemia, porque o vírus ele vai persistir circulando nas nossas populações durante muito tempo. É como o HIV, quando surgiu na década de 80, aqui para nós mais na década de 90, e era certeza, né, a letalidade com HIV,
na década de 80 e 90. Isso nos assustava bastante, e de repente os tratamentos foram surgindo, e o que se tornou uma letalidade certa acabou se tornando uma endemia, um vírus que ainda circula aí, com uma diminuição de mortalidade, e com o qual nós acostumamos a conviver, adotando medidas protetivas, medidas que nós sabemos como evitar a transmissão do vírus, né? Através, principalmente, do uso de preservativo. Mas, se você for olhar há alguns anos, na década de 80, havia comportamentos com os quais hoje jamais seriam impensáveis hoje. Compartilhar agulha para injeção de droga, ter relações sexuais sem preservativo com 3, 4 parceiros. Isso aí hoje, nos dias de hoje, seria algo realmente insano. E o que na década de 80 acabou gerando a contaminação de muita gente e levando à morte de muitos pacientes. Doutor Leonardo, o Conselho de Medicina, ao adotar essa postura, de certa forma, aí se contrapõe ao que pensa o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que também é médico, né, que tentou, a semana passada, emplacar um novo decreto para aumentar aí o distanciamento social também, promover o isolamento das pessoas. O governo de Goiás conversa com o CRM, ouve a opinião do CREMEGO, melhor dizendo, ouve a opinião do CREMEGO quando se trata desse assunto, ou há um distanciamento? Não, Altair, o governo de Goiás, através do secretário de saúde, o próprio governador, com o qual nós fizemos uma live durante 1 hora, a coisa de 2, 3 semanas, tivemos um diálogo ao vivo com o governador. Nós temos um diálogo extremamente aberto, próximo, e posso dizer para você que até agora o governo do estado tem feito o possível para combater o coronavírus, e todas as medidas até agora foram acertadas, não teve nenhuma medida equivocada, pelo menos dentro dos nossos estudos científicos, por parte do governo do estado. Tanto é que Goiás, eu posso dizer para você, talvez perdendo apenas para o Mato Grosso do Sul, é o estado em que nós temos melhores índices, com menor mortalidade e maior equilíbrio sanitário e econômico. Então, Goiás está muito bem no cenário mundial. Podemos comparar nosso estado aí com países que se saíram muito bem, como Israel, como a Coreia do Sul, em que o índice de contaminação foi relativamente baixo nesses 2 meses, com uma letalidade também baixa. E estamos mantendo o diálogo aberto. Ontem mesmo conversei com o secretário de Estado da Saúde. Hoje o governador solicitou uma opinião nossa também sobre a questão de começar a abrir um pouco esse isolamento. Então, eu acho que o governo do estado tem feito um papel importante, acertado, e o Conselho Regional de Medicina, dentro da sua autoridade também científica, ele acaba influenciando um pouco nestas decisões, na medida em que o diálogo próximo, aberto, franco, com o governo tem sido estabelecido. O caso de liberar cirurgias eletivas, né, os diversos procedimentos médicos que, em alguns decretos, foram limitados? Exatamente. Há poucos dias, as cirurgias eletivas, elas retornaram justamente porque, como relatei, os pacientes eles precisam dar continuidade aos seus tratamentos clínicos e cirúrgicos, e muitos estavam tendo um agravamento no seu estado de saúde, não em função da Covid, mas em função da sua doença de base. E se fosse esperar o risco zero de transmissão, ou seja, que o vírus fosse totalmente aniquilado, era muito provável que o paciente era mais provável que ele morresse da sua doença de base do que da Covid. Ora, presidente,
causou aí uma certa discussão, a live realizada no domingo com Alexandre Garcia, em que ali algumas questões foram colocadas com é, indicações de que o isolamento social seria abastecido por interesses escusos, inclusive aí dos meios de comunicação. O senhor concorda com esse ponto de vista colocado lá na live ou não? Ou os meios de comunicação têm um papel diferente na sua visão? Bom, essa foi uma pergunta feita pelo nosso diretor científico ao Alexandre Garcia. Eu realmente não sei o que o Alexandre Garcia respondeu, porque eu assisti só parte da live, mas a minha opinião, e aí eu estou colocando a minha opinião, não sei a opinião do Alexandre Garcia, aliás, ele colocou que existe um certo pânico, né, provocação de pânico, eu vi alguma coisa Sim. que Estímulo ao pânico. ele colocou, mas isso é uma opinião do Alexandre Garcia, e eu não vejo que a imprensa tenha feito pânico. Muita gente coloca isso aí como se fosse um terror feito pela mídia, pela imprensa oficial, e outros até criticavam alguns telejornais em específico, que não gostam de assistir o jornal X ou o jornal Y, e eu até retrucava dizendo que eu gosto de assistir sim o jornal X ou Y, porque ele mostra só o que aconteceu no dia de hoje, no dia de ontem, na semana passada. Ele não mostra o que vai acontecer, que aí é um cenário muito pior do que o que já aconteceu. Isso eu dizia há coisa de 2, 3 semanas e as pessoas não acreditavam. Falava, olha, vocês assistam o jornal para ver o que está acontecendo, porque se vocês ouvirem as conversas das autoridades prevendo o que vai acontecer daqui 3 semanas, é muito pior do que o cenário que o jornal está mostrando. Então, eu gosto de assistir o jornal porque até me dá um alívio. O que a gente ouve das autoridades é um cenário muito mais desastroso. E, na minha previsão, eu acho que o mês de maio ainda vai ser de muito desastre, muito desastre. Até o final do mês, o próprio ex-ministro Mandetta previu que nós vamos chegar, e é bem provável que nós cheguemos em nível nacional, em uma taxa aí de mortalidade, uma taxa não, um número de mortos que ultrapasse 1.000 por dia. Então, é muito provável que isso aconteça ainda no mês de maio. Bom, tomara que tomara que maio termine logo, então, de certa forma. Bom, presidente do CREMEG, o Conselho Regional de Medicina, Leonardo Mariano, médico, obrigado pela entrevista aqui à Rádio Bandeirantes e até uma próxima oportunidade, também com o Diário de Goiás. Obrigado ao senhor pela disposição, também pelo tempo e por informar, né, a população sobre este momento. Um papel dos médicos, ele é muito importante, e do Conselho também. Obrigado ao senhor, até breve. Eu que agradeço, Altair Tavares, você, toda a equipe aí, é um prazer falar com vocês. Até breve.